Olá pessoal, Volpe aqui, bem-vindos de volta. E hoje nós vamos seguir com mecânica quântica e função de onda psi. Boa aula. Muito bem, moçada, vamos seguir com a discussão então sobre os fundamentos da mecânica quântica para o desenvolvimento do modelo atômico e as características da função de onda. Bom, esse, como a gente já tinha mencionado, é o capítulo que faltava. As coisas vieram se amarrando desde o trabalho do de Broglie. A gente investigou o princípio da incerteza de Heisenberg e faltava a formalização matemática. Quem trouxe essa formalização matemática foi Erwin Schrödinger, que deu sua principal contribuição através da equação a seguir. Ou seja, Hψ é igual a Eψ, para um iésimo valor aqui. Essa equação é aparentemente simples, né? Só que ela não é convencionalmente solucionada pela álgebra que a gente está acostumado. Ela é uma equação que fica amarrada à característica da função psi, que é uma diferencial de segunda ordem, né? Uma equação do tipo ordinária, diferencial de segunda ordem. Qual é a característica dessas equações desse tipo? É que elas podem apresentar infinitas soluções. E isso para a gente não faz sentido físico. A gente está querendo descrever as energias dos níveis atômicos através das determinações desses valores de E aqui da equação. A gente vai fazer uma leitura do que significam esses parâmetros para depois fazer algumas interpretações ainda sobre esse tipo de equação. Ok? Aqui eu descrevo o H como sendo hamiltoniano, que é um operador energia, é o operador energia cinética mais energia potencial. Um operador a gente pode entender a grosso modo como um executor de uma ação matemática. Então eu posso interpretar também a raiz quadrada como sendo um operador. Se eu coloco ela ali num determinado número, você sabe o que fazer. Esse é o operador energia hamiltoniano. Psi, eu vou passar para a terceira linha aqui, é a função de onda dos elétrons nos átomos. Ou seja, eu já me antecipei aqui e coloquei que ela vai ser intimamente relacionada aos orbitais atômicos, aos famosos orbitais atômicos, que é o que vai dar origem à teoria moderna, certo? E são os valores de energias permitidas, ou chamados autovalores também, dentro do sistema, que significam os níveis permitidos para a ocupação dos elétrons ou da densidade eletrônica, certo? Como é que eu faço uma leitura agora, conhecendo esses termos, dessa equação que está escrita aqui? Eu vejo que se eu tiver o operador hamiltoniano operado sobre a função psi, eu chego nos resultados de energia, é essa minha saída de soluções aqui, e eu regenero também os valores, ou a função psi, melhor dizendo, certo? Então eu vejo que essa função aqui, ela aparece como solução também. E essa é uma característica das próprias equações diferenciais de segunda ordem que a gente está lidando nesse caso, certo? A gente pode ter infinitas soluções e essas soluções não são necessariamente numéricas, números absolutos. Eu posso ter funções como soluções possíveis desse tipo de sistema. Então, claramente a gente percebeu que a gente vai precisar filtrar, né, essas soluções. Algumas vão ter significado físico para o resultado que a gente está procurando, outras vão ser meras respostas matemáticas e não interessam para a gente. Já já eu vou falar mais sobre esses filtros, como que a gente vai selecionar soluções possíveis da equação de Schrödinger aqui, que seriam interessantes para nós. Excelente. Para isso, a gente vai ter que investigar a característica dessa função psi. Eu estou apontando aqui que ela deve ser uma função bem comportada, né, do ponto de vista matemático, naturalmente. Quais são esses comportamentos que a gente espera dessa função para que ela traga soluções aceitáveis, possíveis, ou fisicamente possíveis dentro do problema das energias dos níveis atômicos? Eu coloquei aqui, a primeira característica de psi é que ela deve ser unívoca. Vocês vão dar uma olhada no que isso significa. Outra característica é que ela deve ser finita. Então eu tenho que ter limites bem conhecidos, já que eu estou tentando descrever o ambiente
em que os elétrons vão se localizar nos átomos, que a gente vai chamar de orbitais, né, os orbitais atômicos. E esses orbitais eles são delimitados. Existe um limite para você considerar o espaço em que esses elétrons vão pertencer a um certo orbital. Então ela deve ser finita. Por fim, ela deve ser contínua, principalmente com relação à sua segunda derivada, já que eu comentei no início que essa função é uma diferencial de segunda ordem, né? Então ela não pode apresentar descontinuidade com relação à sua segunda derivada. E como filtrar soluções? Eu estou colocando uma imagem aqui que tem relação com esses filtros, essas condições de contorno para a gente ter soluções aceitáveis, possíveis fisicamente, para a equação de Schrödinger. Essas condições de contorno vão ser dadas pelos números quânticos, né? Então, os números quânticos que a gente já conhece, já ouviu falar, eles não caem do céu. Então, a figura representa um aspecto antagônico a esse caráter dos números quânticos. Eles não caem do céu. Eles são condições de contorno para que a gente aceite possíveis soluções com significado físico da equação de Schrödinger. Vamos olhar então para as características desse conjunto que a gente chama de números quânticos. Então a gente já viu que eles surgem como necessidade de solucionar ou de filtrar soluções possíveis da equação de onda. A gente define o primeiro número quântico como sendo n número quântico principal, e eu coloquei aqui que n define energia. O que será que isso significa? Talvez nesse momento eu não tenha a resposta, mas vamos pensando sobre isso. Quais são os valores possíveis que n pode assumir, esse número quântico principal? Números inteiros, então o conjunto Z. N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc. Certo? Qual o próximo número quântico que a gente já conhece também? É o L, número quântico secundário, e que eu coloquei novamente aqui, também define energia. A gente está com essa discussão em stand-by, eu não sei direito que aspecto desses números quânticos está relacionado com a energia do sistema, ou a energia de um orbital, talvez? Vamos ver. E quais são os valores que L, por exemplo, pode assumir? São esses. 0, 1, 2, até n-1. Então, nesse ponto, é importante a gente destacar que, definido n, a gente vai ter sempre o próximo número quântico atrelado a esse número anterior. Então, L depende de n. Quem será o próximo número quântico aqui? Eu ainda não sei, mas eu sei que ele vai depender de L, do anterior. Certo? Então, quem que é o próximo número quântico de fato aqui? É o número quântico Ml, número quântico magnético. Que propriedade esse número quântico diz respeito ao nosso sistema, né? Eu não posso dizer que ele define energia propriamente, mas ele quer dizer o que com relação ao espaço que a gente está tentando definir para a ocupação da densidade eletrônica, aos orbitais atômicos. Vamos pensar um pouco sobre isso para a gente conseguir dar origem, de fato, a esses orbitais. Bom, quais valores de Ml, número quântico magnético, ele pode assumir? Ele pode assumir valores de menos L até L, passando por zero ali. Então, aquela mesma situação observada aqui anteriormente, eu vi que acontece novamente, ou seja, quando eu fixo um N, o L, próximo número quântico, fica dependente desse N. E o Ml, próximo número quântico, fica dependente de L. Isso facilita muito a gente lidar com esse conjunto de números na medida que a gente tiver que trabalhar com eles. Talvez vocês estejam se perguntando também, mas eu não teria um quarto número quântico que eu eventualmente me lembro, conheço? Sim, mas esse quarto número quântico ele não faz parte das condições de contorno para a gente amarrar as soluções possíveis da equação de Schrödinger, certo? Ele vai pertencer a esse conjunto um pouquinho mais para frente aqui na nossa história, ok? Por enquanto a gente não está trabalhando com elétrons
E esse quarto número quântico aqui, ele depende fundamentalmente da presença de elétrons. Muito bem, como é que a gente consegue praticar então um pouquinho a atribuição do conjunto de números quânticos se a gente amarra uma dependência no início aqui quando fixa o número quântico principal? Quando n igual a 1, vou começar por aqui, quais os valores de L possíveis? São de 0 até n menos 1. Se n é igual a 1, 1 menos 1 é 0. Então L para n menos 1 só pode valer 0 mesmo. E o ml, número quântico magnético? O ml ele vai de menos L até mais L. Então vai de menos 0 até mais 0. Nesse caso, qual é o único valor possível de ml? Quando L igual a 0. Aqui está faltando uma perninha ml, né? Quando L igual a 0, ml igual a 0 também. E a gente descreve essa função de onda aqui ó, como sendo a psi 1, 0, 0. Então aqui eu já sei que isso se refere a número quântico principal n igual a 1, consequentemente L igual a 0, ml igual a 0. Isso corresponde para nós, a partir de agora, ao orbital 1s. Agora aquela informação que a gente havia comentado sobre a definição da energia, eu percebo que 1s é o primeiro orbital ali que a gente define mais próximo do núcleo, onde vai haver a ocupação da densidade eletrônica primeiramente. Então, eu estou vendo que esse n, que é igual a 1 nesse caso aqui, é o número quântico principal, ele está associado à energia, então ao nível 1 de energia. E S? S significa o que para a gente? S era o chamado subnível. Então, o S está atrelado ao tipo do orbital. A gente lembra que os orbitais que a gente trabalha são S, P, D e F. Então o orbital do tipo S, ele é um subnível, ele tem uma forma diferente. Então a gente vai ver que a forma do orbital, de acordo com o subnível, quem que definiu o subnível para a gente? Foi L. A forma do orbital também vai ser importante com relação à energia. Isso quando a gente tiver mais elétrons, eu vou descrever um pouquinho melhor adiante. Ok? Se a gente continuar aqui com a próxima linha, você percebeu que eu tenho n igual a 1, agora eu vou tratar n igual a 2. N igual a 2 eu já estou vendo mais possibilidades aqui, né? Então, na mesma linha de raciocínio, quando eu tenho n igual a 2, quais são os possíveis valores de L? O L vai de 0 até n menos 1. Então, nesse caso, se n é igual a 2, L vai até 2 menos 1, que é 1. Então L vale 0 ou vale 1. A linha do zero aqui, ó, eu já abri toda, por quê? Porque se L igual a 0, a gente já viu essa situação com relação ao nível 1. Então eu sei que ML também vale 0, aqui tem um Lzinho também, vale 0. A representação da minha função de onda é essa aqui, e isso é correspondente ao meu orbital agora 2s, ou seja, é o mesmo subnível definido por L, mas agora eu tenho nível de energia diferente, não é mais 1, é igual a 2. Já que L pode valer 0, mas também pode valer 1, passando para os valores de ml, quando L igual a 0, a gente viu que ml também vale 0. Quando L igual a 1, quais os valores de ml? Menos 1, 0 e 1. Eu olho para menos L, 0 e L. Então ml pode apresentar esses três valores aqui. E aqui eu tenho três funções de onda para representar. Nível 2, n igual a 2. O L é igual a 1, que para nós a gente está identificando como subnível. Quando o L foi igual a 0, ele era S. Agora que ele é igual a 1, qual vai ser o tipo de subnível? Vai ser P. E para o subnível P, eu tenho três orientações possíveis. Se eu imaginar o plano cartesiano, eu tenho x, y e z. Então, é isso que vai aparecer nessa descrição dos orbitais do tipo P. Aqui eu coloquei exatamente os mesmos valores de ml que aparecem aqui para nós, só que a gente pode interpretar isso já imaginando mais à frente ali os orbitais do tipo P, que tem aquela forma de halteres, no plano cartesiano, ou seja, nas orientações x, y e z. Ok? Eu vou deixar coberta essa parte da tabela aqui para a gente discutir mais tarde, certo? E depois eu coloco o material disponível
de maneira completa. Mas agora que a gente definiu os números quânticos, né, e viu a dependência deles, um com relação ao outro, a gente conseguiu, então, lidar com algumas soluções possíveis em termos dos níveis de energia eletrônicos, certo? E dessa forma, a gente pode exemplificar o uso da equação de Schrödinger, né, com essa introdução da função de onda, desse conceito, através do problema da partícula na caixa. É um problema que tem várias implicações práticas, mas que ele trabalha principalmente o raciocínio vindo do desenvolvimento da mecânica quântica comparado à solução que a gente teria se a gente continuasse utilizando a mecânica clássica. Então é isso que eu vou mostrar aqui. Vou designar o layout do experimento, vou dizer quais são as condições e a gente vai tirar algumas conclusões. No fim, a gente compara esses resultados com o resultado tratado via mecânica clássica. Qual é o layout do experimento? Eu tenho uma caixa, nesse caso eu só tenho uma dimensão, então é estranho falar numa caixa unidimensional, mas enfim. A dimensão ela é de 0 a L, ela está aqui na direção do eixo X. Eu tenho barreiras potenciais aqui, ó, nas extremidades da caixa. Então, eu tenho uma partícula dentro da caixa. Como essas barreiras potenciais são infinitas aqui nas extremidades, essa partícula não tem como escapar. Ela tem que estar em algum lugar aqui dentro da caixa, certo? Bom, essa partícula dentro da caixa ela só tem energia cinética. Então ela tem movimento, velocidade. Então a energia que eu estou chamando de potencial aqui, ela é zero dentro da caixa. A gente só vai ter que lidar, caso a gente fosse resolver analiticamente, com a questão de energia cinética. Então se você resolve analiticamente esse problema, você pode ver essa resolução pelo livro do Atkins, o de Química Geral mesmo, você vai chegar a algumas conclusões interessantes. Como eu estou interessado nas conclusões, vamos direto a essas conclusões, vamos direto a elas. Bom, aqui eu vejo algumas equações que representam os resultados das energias conforme um determinado valor de n. Eu vejo que existe a dependência com a constante de Planck, ou com o quadrado da constante de Planck, com a massa da partícula e com o tamanho da caixa, que é L. No caso, a massa e o tamanho da caixa, eu tenho uma dependência aqui inversamente proporcional à questão ou à diferença da energia. Quais são as conclusões? Bom, a primeira delas importante é que a energia de ponto zero, que eu estou chamando dessa forma, é diferente de zero. Então, como energia mínima do sistema, você não tem o valor zero. Ela vale alguma coisa e esse é o primeiro aspecto. Eu perguntaria, por que a energia de ponto zero tem que ser diferente de zero? Então pense sobre isso. A energia é dependente de n, então a gente vai ver que ela é quantizada, como já esperado, já descrito por outros fenômenos inclusive, né? Já até observado no próprio modelo de Bohr, só que a quantização lá diz respeito às órbitas. Essa história de órbita vai ficar para trás daqui a pouquinho. Você tem a energia, ou a diferença da energia inversamente proporcional ao tamanho da partícula, que diz respeito à massa dela, e ao tamanho da caixa. Significa que quanto menor a massa da partícula e quanto mais confinada ela tiver, ou seja, menor o tamanho da caixa, maior é o efeito em termos das diferenças de energia entre esses níveis eletrônicos. Mais espaçados e quantizados eles se apresentam. O contrário também é verdadeiro. Se eu aumentar muito o tamanho da caixa, essa partícula deixa de sentir um confinamento intenso. Então os níveis de energia começam a se aproximar muito de modo a colapsar. Então eu passo a ter um contínuo em termos de energia, ao invés de níveis discretos. E se a gente observar graficamente esse resultado, ou seja, qual é o comportamento da função psi de acordo com cada nível de energia, ou cada valor de n, amarrado pelo número quântico principal? A gente tem uma figura dessa maneira. Então a gente percebe aqui, ó, que é igual a zero é proibido. A gente já comentou que a energia de ponto zero ela é diferente de zero. Então, a partir de n igual a 1, ó, qual o comportamento da função?
é diferente ao longo das posições da caixa, né? Se eu pensar essa curva, não sei se eu posso fazer isso nesse momento, vocês me digam. Se eu pensar essa curva em termos de uma probabilidade, eu vou imaginar que a máxima probabilidade de eu encontrar essa partícula para n igual a 1 é aqui no meio da caixa. E para outros valores de n, eu observo que o comportamento da função, ou se a gente chamar também, se puder chamar de probabilidade, acho que ainda não pode, ele é diferente ao longo da caixa, para n igual a 3, para n igual a 4 e assim por diante. Então aqui fica uma pergunta. Qual seria o comportamento para essa mesma situação, ou seja, a partícula na caixa, se eu considerasse a resolução pela mecânica clássica? Eu falei que eu não sei se eu posso comentar sobre probabilidade ainda, mas o fato é que a gente está observando uma tendência menos determinística em localizar, né, e mais probabilística, em ter uma probabilidade de encontrar certa densidade eletrônica, então, em alguma região. Parece que a situação está se configurando dessa maneira. Fazendo um paralelo com essa fala, eu estou representando aqui uma sala climatizada. Aqui eu posso imaginar que é minha caixa. E eu posso localizar a partícula em algum lugar da caixa. O fato é, se eu for interpretar agora a partícula não como corpuscular, como uma bolinha, mas como uma probabilidade ou com uma chance probabilística de ser localizada em maior ou menor parte numa região ou noutra da sala, eu estou fazendo essa associação com a climatização porque essa região aqui da sala abaixo dos aparelhos, ela é a mais fria. Então o gráfico começaria lá embaixo, em termos de uma densidade de temperatura, por exemplo, em termos de um gradiente de temperatura, por exemplo. Quando você vai se deslocando pela sala, então a temperatura começa a esfriar, né? Então você tem um gradiente de temperatura diferente aqui. Aqui na metade da sala, mais ou menos, você tem a parte mais fria. Quando você começa a se distanciar da parte do meio da sala, lá para o outro lado da parede, você já não tem também a mesma temperatura tão fria. Então eu percebo um caráter aqui nesse gradiente de temperatura, nessa analogia, também como se fosse uma probabilidade de eu ter uma maior densidade eletrônica numa certa região, mas ela não ser zero em outra, ela ser menor, certo? Então agora a gente está começando a adquirir esse caráter de densidade eletrônica, de nuvem eletrônica, de algo mais difuso, menos definido, certo? Muito bem. Aqui eu tenho uma representação da equação desenvolvida no espaço. Então a gente tinha uma dimensão só no problema da partícula da caixa e agora eu tenho a solução espacial. Isso não está sendo ainda, por exemplo, contemplado o tempo, né? A equação de Schrödinger pode ser resolvida no tempo também. E para isso, a gente pode eventualmente usar coordenadas polares aqui, porque espacialmente você tem isso facilitado devido à simetria considerada para o átomo. Aí a gente transfere o plano cartesiano de x, y, z para as coordenadas de r, θ e φ. R é o tamanho do vetor, θ e φ são os ângulos aqui em que ele se mexe numa orientação e em outra. E aí quando a gente faz essa adaptação para as coordenadas polares, a equação toma esse aspecto aqui, né? Então por mais que a gente esteja falando do átomo de hidrogênio, o átomo mais simples, a situação ela tem a sua complexidade natural, certo? Por fim, eu vou discutir o experimento do gato de Schrödinger, né? Que é um experimento teórico, nenhum gato, nenhum animal sofreu nenhum tipo de maltrato aqui, certo? Que fique bem claro, mas é um experimento provocativo, do ponto de vista justamente do raciocínio trazido pela mecânica quântica em confronto com a nossa natureza clássica, né, do ser humano. Fiquem atentos para a sequência de eventos que eu vou apresentar de acordo com esse experimento e a maneira como eu vou apresentar, certo? Então, vamos lá. Aqui você tem um gato colocado numa caixa. Essa caixa ela é fechada, a gente não consegue ver lá dentro. Aí você tem
uma fonte de emissão de partículas radioativas aqui, que pode ou não emitir uma partícula, que pode ou não acertar esse mecanismo, que pode ou não liberar o martelo, que pode ou não quebrar o frasco de veneno, que pode ou não matar o gato. Essa sequência de eventos com uma certa possibilidade de acontecer são exatamente a proposta trazida por Schrödinger com esse exercício. E a questão que incomoda mais a gente nessa descrição é a seguinte: se tudo isso acontecer ou não acontecer, quais são as possibilidades para eu observar a condição do gato? O gato pode estar vivo ou morto? Aí nós vamos refletir sobre isso. Mas então qual que seria a resposta? A resposta é essa aqui. O gato pode estar vivo e morto. A gente discute mais tarde. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Forte abraço.